Senhoras e senhores, estamos diretamente da Bate-Caverna da OSD Filmes para mais um Papo e Navalha. E hoje eu tenho o prazer e a alegria de ter conosco aqui na bancada do Papo e Navalha o advogado e contador Daniel Dias. Ele que vem construindo toda essa história do Salão Parceiro comigo e com a Dom Pettini já ao longo de mais de 7, 8 anos. E é uma referência a nível de Santa Catarina e até de Brasil nessa relação do Salão Parceiro. Daniel, muito obrigado pela oportunidade de estar conosco aqui. É um prazer te ouvir hoje aqui para sanar várias dúvidas aí de toda a galera que adota essa ideia aí do Salão Parceiro, barbearia, salões, etc. Prazer é meu, Daniel. Obrigado pelo convite. Demorei um pouquinho para vir, né? A gente já tinha marcado algumas vezes, mas por alguns motivos não deram certo. E eu espero, de alguma forma, agregar nos ouvintes, as pessoas que estão escutando, trazer um conhecimento sólido para que possam tomar decisões, que possam trazer segurança na condução dos negócios. Fico à disposição. Perfeito. Gente, lembrando sempre que o Papo e Navalha tem o patrocínio da Barbearia Dom Pettini e nós temos 3 unidades em Criciúma, uma no Angelone, uma no Nações Shopping, uma no Criciúma Shopping. E nós temos uma ideia muito interessante que é as assinaturas, onde você paga um valor fixo mensal e tem acesso ilimitado aos serviços da barbearia. Tá bom? Então, entre em contato, conheça essa modalidade que é muito interessante. E também temos o patrocínio da Scolari, uma linha profissional para você que é barbeiro, tem a sua barbearia e quer entregar um produto de qualidade para o seu cliente, conheça os produtos da Scolari. Tá certo? Doutor Daniel, como você falou, a gente já tentou essa entrevista algumas vezes e por a agenda ser um pouquinho complicada, a gente demorou um pouquinho. Mas hoje nós temos muito assunto aqui para tratar e eu queria começar dentro dessa ideia do Salão Parceiro, né? O que é a lei do Salão Parceiro, como que se dá essa relação, por que ela é interessante e tão acessada, né, no meio de barbearia e qual a grande vantagem hoje de um barbeiro ser um MEI e adotar a prática do Salão Parceiro? Então, Daniel, para chamar a atenção mesmo, tá? De fato, esse é um dos temas mais importantes no contexto da administração de uma barbearia, de um salão. As pessoas acabam relativizando isso, é uma questão muito cultural no Brasil, que tem-se uma ideia de que no Brasil se paga muito imposto, que de fato é verdade, porém, por conta dessa narrativa, as pessoas acabam entrando em questões de riscos e podem talvez fazer um planejamento e trazer um pouco mais de paz nessa condição. O tema é tão relevante porque ele envolve, além da administração pessoal, financeira, no sentido de pagamento de impostos, também ele traz junto consigo riscos que hoje a maioria dos salões pequenos, principalmente, correm na contratação de profissionais. Então, se nós olharmos para a história, e eu falo da minha história, eu lembro quando eu tinha aproximadamente 8, 9 anos, tinha uma pessoa particular da família, que eu lembro que ela já trabalha no salão de beleza há muito tempo, e curiosamente sempre foi numa questão informal, até porque nós estamos falando lá, quando eu tinha 9 anos, a gente está falando há 24 anos atrás. E naquela época, por não ter nenhum contexto legal, as pessoas se submetiam à irregularidade. Mas sempre no mesmo modelo. Há um salão, que há uma necessidade, né, de mão de obra, de um profissional trabalhando naquele local. E aí o profissional se coloca à disposição, então, para produzir um determinado serviço e, a partir disso, receber uma cota à parte daquilo que é produzido. Isso é histórico. Acredito que qualquer ouvinte aqui vai conhecer essa história. O que mudou? Em 2012... foi reconhecida, então, a profissão de barbeiro, cabeleireiro, esteticista, manicure, pedicure, através de uma lei federal, a Lei 12.592, que inclusive instituiu o Dia do Barbeiro, que é o dia 18 de janeiro, todo 18 de janeiro é o Dia do Barbeiro. E essa lei ela trouxe apenas requisitos mínimos, falando o que seria a profissão, qual era a data, etc., obrigações sanitárias. Porém, em 2016... e aí eu quero fazer uma parte aqui, porque é interessante que nós trabalhamos já há muito tempo, nem lembro mais qual é a data. Mas tu me procurou, acho que foi um projeto em 2014, 2015, Isso. a partir de um livro que foi escrito pelo Elias, que é reconhecido na área, que ele já trazia essa ideia de autonomia do profissional e afastando os riscos jurídicos em relação a, principalmente, riscos da CLT, né? Que é aquela velha história
que a pessoa vem, senta com o empresário, aceita as condições e aí depois busca judicialmente o reconhecimento do vínculo com o FGTS e todos os demais. E lembro que nós já iniciamos um projeto, então na época, mesmo sem ter a lei de salão parceiro, nós construímos um contrato e começamos então a trabalhar a questão da autonomia. Em 2016 veio a lei federal, é a lei 13.352, é importante que você anote, dê uma lida, ela é uma lei curta, com poucos pontos a serem lidos, mas ela vai trazer exatamente essa dinâmica e ela vai criar duas figuras, que é a figura do salão parceiro e a figura do profissional parceiro. E ela vai trazer alguns requisitos a serem observados para te exercer esse tipo de contrato de parceria. Então, o salão parceiro não pode ser qualquer pessoa, assim como também o profissional parceiro não pode ser qualquer pessoa. Não é possível, observando a legalidade, dentro do que a lei prevê, haver prestação de serviço entre CPFs, para ser didático aqui, para vocês entenderem que é o termo pessoa física. Então, não é possível um profissional autônomo, um barbeiro autônomo, fazer um contrato de parceria com outro barbeiro autônomo. Isso está descartado porque a lei exige que o profissional parceiro ele tenha como característica ser um pequeno empresário, um microempresário ou um microempresário. E aí depois eu posso discorrer um pouquinho mais porque que se opta muito pelo MEI. Tá? Então, a dinâmica histórica acerca disso diz respeito a exatamente essa lei que trouxe um pouco mais de segurança, que agora nós já praticamos isso há muito tempo. Então, é a nossa dinâmica na Dom Pettini e outros modelos que a gente sabe que já estão praticando. Perfeito. Você toca num ponto importante que essa relação ela não era bem regulada. Na verdade, era uma prática comum comercialmente, mas que não tinha amparo jurídico e, via de regra, acontecia de o salão ser acionado, e eu conheço situações em que até quebrou o salão, inviabilizou o salão por conta de uma ação trabalhista. Como que nessa nova lei, nessa nova dinâmica, tanto o salão parceiro quanto o MEI, eles se encontram ali e ajustam essas partes? Porque a gente ainda corre o risco de os dois não se entenderem muito bem no papel que a lei criou para eles agora, né? Mesmo o empresário, ele pode confundir essa relação nova misturando com o seletista, e o cara que é MEI, que tem uma autonomia muito maior, se sentir também um empregado. Como que se ajusta isso? Então, é cultural, né? Nós temos um país em que ele é muito garantista, né? Então, a Constituição de 88, e posso me arriscar a afirmar isso, que ela foi muito garantista. Se nós pegarmos o artigo 5º, que diz respeito aos direitos pessoais, e o artigo 7º, que diz respeito aos direitos trabalhistas, ele ficou muito amplo, né? Não que eu não seja a favor de direitos, mas isso no contexto relação mão de obra, empresa, trouxe muita insegurança jurídica. Então, a lei ela vai trazer como exigência primária então, esses perfis. São o salão parceiro e o profissional parceiro. Eu preciso atentar aqui, assim como eu falei que o profissional parceiro não pode ser CPF, o salão parceiro não pode ser qualquer CNPJ também. Uhum. E isso aqui eu queria enfatizar que é muito forte. Eu fiz um breve estudo e o Sebrae fez um apontamento que dos salões, né, pelo menos eles identificam como essa característica, 74% do que há de registro no Brasil, no que diz respeito a essa área, é MEI. Nossa. Então a gente tem uma parcela pequena aí de aproximadamente 26%, a gente está falando. O que me chama a atenção, né? Porque basta nós sairmos na rua e analisarmos a olho nu, que nós vamos verificar sempre em cada esquina, tem um salão, e é característico nesses lugares sempre ter alguém trabalhando, não é uma pessoa só. Sim. Sempre tem 3, 4. Então, se nós pegarmos essa amostra visual, esse percentual de 74% é bem relevante. O que eu concluo? Né? Eu concluo que, de fato, há muitos salões que acabam abraçando a condição de MEI e estão vivendo de forma irregular. O que é ser regular? Não observam a lei do parceiro, ou seja, não fazem o contrato de parceria, até porque nem poderiam fazer pelo fato de não poder ser feito esse contrato de parceria através de um CNPJ MEI com outro CNPJ MEI. Então, isso é uma irregularidade fiscal, inclusive sujeito ao estabelecimento à multa. E assim, é preciso bater, Daniel. Assim, eu vou bater num ponto que não é tão popular, mas eu lembro bem que a lei do MEI ela foi instituída em 2008. Lembro bem, inclusive, quem era o senador.
Curiosamente, em 2008 eu participei da reunião de lançamento aqui em Criciúma. Acho que foi que a lei ia ser lançada em 2009, etc. E eu lembro que eu estava com outros profissionais contábeis e eu alertava assim, olha, o projeto é bom, a intenção é boa, mas nós precisamos entender qual é a realidade cultural do Brasil. Isso pode ser um campo para sonegação. E isso, assim, de fato, a minha experiência profissional, vou falar algo muito forte aqui, mas a cada 10 meses que eu atendo, fora esse segmento de barbearia, de parceria que a gente tem, 9 não se enquadram no MEI. Você disse que eles faturam acima. Eles faturam acima, eles têm movimentações atípicas, eles têm mais de um funcionário, que é o que a lei prevê. Então, isso é um alerta para que você que tem o seu próprio negócio, talvez queria aquela zona de conforto. Tem um CNPJ, estou tudo certo. Isso não significa nada, na verdade. O cara tem uma falsa segurança. Ele tem uma falsa segurança que isso pode trazer um prejuízo para ele a médio, longo prazo. Minha torcida é que não aconteça nada, mas é preciso lembrar que o fisco ele tem uma prerrogativa de aproximadamente 6 anos para fiscalizar de forma retroativa. Então tem que tomar muito cuidado. Mas voltando ao ponto cerne da pergunta, então, o que é essencial nessa parceria? Um contrato de parceria. E isso, existem inúmeros modelos na internet, né, que tu consegue talvez buscar algum amparo, mas é importante, talvez, pelo menos para fazer uma base, procurar um profissional jurídico que possa lhe dar toda a assessoria para adaptar aquele contrato ao seu modelo de negócio. Porque o contrato de parceria ele vai prever aquilo que a própria lei exige. Então, se você pegar lá a Lei 13.000, a Lei 12.592, atualizada, ele vai trazer algumas cláusulas que são obrigatórias. Vamos entender. A lei vai falar que o profissional parceiro não assume risco em relação à estrutura do salão. Óbvio, isso é lógico. Por isso que existe a parceria. Então, o salão parceiro entra com a estrutura, que em alguns casos, secretárias, quando é possível ter esse modelo, a locação, a energia e etc. E aí, com base nisso, o profissional parceiro entra apenas com a sua mão de obra. Ou seja, ele vai lá e presta o serviço, e aí, através desse contrato, as partes ajustam um percentual de repasse, onde o salão repassa para o profissional parceiro. É importante também lembrar que tudo isso a gente está falando de questões fiscais. Então, quando o cliente vai até o seu estabelecimento, realiza um serviço, você, por obrigatoriedade legal, deveria emitir uma nota fiscal acerca daquele serviço. Qualquer coisa que você faça fora diferente disso, você está sujeito a algum tipo de fiscalização. E é legal que nesse modelo de parceria, a própria lei federal prevê que aquilo que é pago em favor do profissional parceiro, você pode deduzir naquilo que você teria que pagar de imposto. Então, exemplo, um salão ele teve uma receita bruta no mês de maio de R$10.000. A princípio, ele pagaria os impostos sobre R$10.000. Porém, se ele tiver um profissional parceiro onde ele acabou repassando R$4.000 a título de parceria, ele vai deduzir isso do imposto a pagar. Logo, ele não vai pagar o imposto sobre R$10.000, vai pagar o imposto sobre R$6.000, que é a diferença exatamente da parceria. Então, essa regularidade, eu tenho certeza que quem está escutando já vai chamar a atenção e às vezes falta essa orientação, falta essa clareza por parte dos profissionais que atuam nessa área, ela já traz já um pouco de paz, né? Assim, opa, então quer dizer que aquilo que eu pago para ele eu posso deduzir com o imposto? Pode, né? Fazendo da forma legal, da forma certa, é possível. Então a importância do contrato é essa. O contrato vai trazer outras obrigatoriedades também. Nós já temos esse padrão, né? Todo profissional que entra na nossa casa, nós fizemos uma conversa preparatória, onde explicamos exatamente onde ele está inserido, porquê do CNPJ, se ele concorda de fato com as regras. Nós explicamos todos os contextos envolvidos no contrato, seja as responsabilidades dele, e o contrato ele gera segurança para ambas as partes. Então, a ideia do salão parceiro e do profissional parceiro é essa. Indo além, essa cultura de sempre ter carteira assinada, que é onde eu iniciei minha fala, ela acaba trazendo confusão também para esse ramo. Né? Eu estava escutando ainda um profissional da área falando que como é que funciona o meu horário de trabalho nesse contrato de parceria? Bom, não existe horário de trabalho, gente. Na verdade, existe uma parceria que as partes vão fixar regras ali em razão do cumprimento. Exemplo, é notório que o profissional pode trabalhar por agenda. Então, ele define a agenda dele, a casa acaba definindo só algumas regras, né? Porque ele precisa saber se o profissional vai estar disponível ou não naquela data, naquele horário para poder prestar o serviço dele. Mas existe aqui um princípio de autonomia, que é isso que traz o ponto principal para afastar um vínculo empregatício. Até porque se você pegar a lei
do parceiro, ela vai lá, no final ela vai ressalvar. Olha só, toma cuidado. Porque se preencher os requisitos do vínculo empregatício, tu pode transformar isso numa relação trabalhista e ter que pagar FGTS, 13º e férias. Então, reforçando, preciso muita orientação, procurem um profissional capacitado para que vocês não tenham apenas a falsa segurança, mas tenham a segurança de fato, até porque eu entendo que qualquer empresário, quando ele planeja o seu negócio, ele planeja para obter o lucro e não perder o lucro depois através de uma notificação e uma multa que o próprio Estado pode exercer depois. Perfeito. Então, existe um modelo seletista para a própria função de barbeiro e existe um piso salarial para essa função, mas não é prática comum no mercado adotar essa ideia, né? Por conta de que o piso é muito baixo. Um barbeiro hoje, no modelo MEI, ele consegue ganhar muito mais dinheiro, porque, como você falou, se for feito da maneira correta, é uma boa opção. O problema é que muitos empresários não atentam para a lei, não fazem da forma correta, entendendo muitas vezes que vão obter uma vantagem sonegando ou coisa parecida, mas estão fadando o próprio negócio ao insucesso porque se expõem a um risco exagerado. Então, para o profissional que é MEI, segundo a sua fala, é uma vantagem muito grande porque numa parceria dessa ele vai entrar com a mão de obra, mas o risco do profissional ou do empresário é grande no sentido em que ele não se profissionaliza, se ele não entender o contexto que ele está inserido. É isso que você falou? Perfeito, concordo. Certo. Concordo. Então, como que você, e eu acredito que você é um dos caras que tem mais experiência no Brasil para falar dessa relação, porque... como você falou inicialmente, nós já aplicamos ela, nós estudamos ela antes de a lei propriamente ser promulgada, a lei do Salão Parceiro, porque a gente já sabia que ela estava no Congresso, tinha uma possibilidade de ela vir ser promulgada, e nós já com base nesse livro lá, que eu trouxe de uma feira que eu fui em São Paulo, eu lembro que eu tinha um outro contador na época, eu era MEI, né? Trabalhava sozinho, e apresentei para ti esse livro e disse, tá, cara, dá uma olhada nisso, vê se faz sentido. E eu apresentei na época para o contador que me atendia também, ele foi contrário à ideia e você, com a visão de advogado também, você conseguiu enxergar de forma mais ampla todo o contexto e disse, cara, a ideia funciona, é legal, faz sentido. Uhum. E aí, quando a lei foi promulgada, nós já estávamos prontos. Provavelmente nós fomos a primeira empresa do Brasil a se utilizar da lei do Salão Parceiro. Então, você conhece todo o contexto da construção desse modelo. Como que você avalia a evolução do setor, desses dois personagens, né, que estão construindo essa nova relação, do empresário e do MEI? Contextualizando do início da ideia, lá em 2016, acredito, por aí que foi a promulgação da lei, né? 16, 17? Acredito que foi 16. 2016, isso. Para agora. Os empresários estão mais antenados, o outro componente que é o MEI, ele também já está entendendo melhor a posição dele nesse novo contexto? Sim. Como nós fizemos sempre uma conversa preparatória, muitos salões aqui de Criciúma estão sendo beneficiados pela Dom Pettini. Isso eu falo de forma bem tranquila, né? Não é colocar num pedestal, mas é de fato a seriedade como a gente conduz o trabalho. Então é natural, e eu sempre termino as falas com os profissionais, assim como a gente fez antes de vir para cá, é que ele agora está habilitado para exercer essa função de profissional parceiro. Tanto é que se por qualquer motivo a nossa relação ela não continuar, ele pode chegar em qualquer salão e ele já vai estar habilitado com todos os requisitos legais para poder fazer um novo contrato de parceria. Então houve evoluções sim, porque também, assim como nós estamos ofertando para o mercado essa regularidade, nós já estamos recepcionando também essa regularidade. Alguns profissionais que já chegam, que já têm microempreendedor individual, e eles já estão habilitados para exercer. Vejo que houve uma evolução muito grande no ramo, né, que precisa ainda alcançar maiores patamares, mas só não avança mais também pela nossa responsabilidade como profissionais contábeis, e aí faço uma parte como profissional jurídico também, por mais que eu exerça as duas funções de forma separada, é que os escritórios de contabilidade eles não são especialistas. Eles acabam buscando vários ramos, até por uma forma de sobrevivência, para ter receita, etc. E aí perdem essa oportunidade de dar para o cliente segurança jurídica, nesse sentido.
Então, o que muda assim, na minha visão? O profissional contábil ele precisa ter essa visão jurídica, ele não precisa ser advogado. O grande gatilho da minha profissão se deu após eu me formar como profissional do direito. Que eu percebi que, na verdade, meu Deus, tudo que eu faço na contabilidade depende de lei. Uhum. E eu preciso interpretar e eu preciso saber o caminho daquilo que eu estou fazendo para eu ter segurança e para que o meu cliente também possa ter essa segurança. Então, há uma responsabilidade, sim, dos profissionais contábeis. Assim como nós tivemos dificuldade lá no início, que tu apresentou para outro profissional o livro, a ideia, e de primeira ele já acabou negando, trazendo aquele discurso padrão que isso é risco, que não funciona, etc. Isso ainda acontece nos dias de hoje. Então, há muita gente aí exercendo essa parceria através de um contrato que, se for levado para o judiciário, nessa condição de MEI para MEI, ele vai ser desqualificado, isso vai se tornar o vínculo empregatício. Tem muita gente também correndo o risco fiscal, porque apenas não se organiza. Então, basta procurar um profissional contábil. Existem outras instituições como o Sebrae e outros órgãos sérios que também dão esse suporte, como aqui em Criciúma, o projeto que é louvável, a Casa do Empreendedor. Sim. Então, tu consegue obter esse suporte hoje. E aí existe um negócio chamado Google, né? Que hoje não tem como, né? Tu pega qualquer assunto hoje, tu dá um Google, né? Famosa expressão, tu consegue ter pessoas especialistas trazendo sobre o tema. E com base nisso, Daniel, eu vejo que o ramo tende a crescer. Tá? É um ramo assim que ele tem o seu potencial. Né? Tu fala muito aqui nas conversas que os homens estão se tornando cada vez mais cuidadosos, né? Do ponto de vista da beleza. E com base nisso tudo, nós como profissionais, né, nós precisamos dar esse suporte para que o ramo continue a crescer. Perfeito. Você toca num ponto interessante, que é a questão desse suporte da contabilidade. Né? Eu estou sempre sendo acessado por empresários da região dentro do nosso ramo de barbearia. Então, a gente quase semanalmente troca ideia com alguém e de fato, muitos profissionais da área, e eu sempre indico vocês lá justamente por essa expertise. Esse mês ainda eu tive uma conversa com um gestor da área que olha bem a prática. Ele emite a nota não do total do faturamento, mas sim da cota dele, e depois ainda abate disso as emissões de notas fiscais. E eu disse, cara, mas o teu relatório vai dar negativo todo mês. Ele assim, eu sei, e eu já alertei o meu contador, que eu acho que está errado, mas ele disse que está certo. Então, vê que existe uma dificuldade do próprio setor de entender e de se aplicar. E aí, por isso que eu acho importante você procurar profissionais que nicham, né? Cara, eu sou especialista nessa área aqui, eu entendo, eu estudei para isso e vou aplicar. Então, é importante para o empresário, quando ele busca planejar o negócio dele, e eu sempre falo, cara, um dos caras mais importantes do teu negócio é o teu contador. Se tu errar ali, a chance de tu lá na frente ter problemas é muito grande. E eu lembro que quando eu mudei a contabilidade para você, e na época eu era uma MEI, depois a gente fez toda a troca, naquela MEI eu consegui ter mais de R$2.000 de custos para pagar, porque não foi observado as regras que eu teria que cumprir naquela empresa que era uma MEI. Então, você imagina se você tem uma empresa com um faturamento muito maior, que está colocado dentro de um outro patamar de faturamento, e você tem um profissional inabilitado cuidando dessa área. O risco que você se coloca nessa situação. Então, a importância de profissionais não só técnicos lá na execução do seu trabalho, mas que cuidem de todas as áreas que competem à sua empresa. Nesses anos todos que você está atuando dentro do segmento, qual é o maior risco do empresário nesse modelo? Né? A gente está falando muito disso. É a relação trabalhista? É a relação fiscal? As duas igualmente são perigosas? Onde mais o empresário está errando nessas? Eu gosto de brincar, e é uma realidade, tá? Se você atua sozinho e acha que não tem sócio, é que você não se atentou ainda ao governo. Você tem um sócio oculto. Todo negócio tem um sócio oculto. E ele é um sócio que não assume o risco, né? Porque se você não faturar, ele vai dizer, que pena, você assumiu o risco do seu negócio. É assim que ele vai dizer. Agora, por outro lado, se você faturar, ele vai dizer, eu quero minha parte. É assim que funciona o jogo.
Então, se você não está se atentando a isso, fique atento, porque a era da tecnologia chegou. Eu me atentei a essa mudança em 2010, que eu percebi, opa, saímos do bloco de notas, que era assim que funcionavam as coisas na época, que aí os profissionais contábeis sabem do que eu estou falando, ali se fazia festa, porque era difícil de fiscalizar, precisaria de um fiscal ir até o local para ver aquele volume de nota, para comparar se pagou o imposto sobre tudo, e viemos para a era da informação. Em 2010 foi lançado o projeto da nota fiscal eletrônica e eu assim, opa, vai mudar a coisa. E aí os meios hoje de fiscalização eles são imensos, né? Quando tu menciona ali que um profissional, e às vezes ele nem está fazendo a gestão disso, ele está disponibilizando o nome dele, o CPF ou o CNPJ, se ele estiver enquadrado, para um determinado salão faturar no nome dele o cartão, eu vou falar algo muito recente. Eu atendi semana passada uma menina, né, que de forma leiga foi inocente, mas ela acabou emprestando o CPF para a mãe dela e a mãe dela foi lá e faturou um volume considerável de nota. No último dia do prazo do imposto de renda, dia 31 de maio, às 5h20 eu tinha uma guia de R$18 mil para entregar para ela. Meu Deus do céu. Foi assim, alarmante, porque ela começou a chorar e ela disse, mas como isso assim? Mas isso faltou orientação. Então eu tenho por certo, tá, que quem escutar essa conversa agora vai ficar bem preocupado e você deve ficar preocupado mesmo, né, certo? É preciso organizar, preciso buscar informação. Quando você toma uma decisão de risco, eu sou calculista, eu tomei uma decisão de risco, mas eu quero mensurar esse risco, porque o que se faz muito é loucura, na verdade. Então, hoje, meios de cartão de crédito e débito, o fisco já tem essa informação. Movimentações de PIX, o fisco já tem essa informação. E fora o prejuízo que tu tens em relação a essa parte fiscal, no que diz respeito à administração pessoal. Então, você não consegue um limite de cartão de crédito, você não consegue, muito comum aqui na região, um visto americano, porque você é todo irregular. Precisa buscar lá um financiamento imobiliário, não tem como comprovar a renda, e isso é o mais comum possível. Então, os salões e o profissional, eles estão juntos no risco fiscal. Perfeito? Em que pese o salão ele acaba tomando maior risco, porque ele que se posiciona com a placa e ele que é o proprietário, se houver algum tipo de fiscalização, vai ser nele que vai haver a fiscalização. Não há sentido essa prática, por exemplo, de o profissional faturar o nome dele e a casa ter as máquinas próprias. Eu não sei como é que se dá isso, deve ser uma bagunça enorme. Seja do ponto de vista de gestão, como também isso já desqualifica o contrato de parceria, porque a própria lei é clara. É o salão responsável por receber lá os valores dos clientes e aí depois, em forma de repasse, ele vai destinar para o parceiro. E a lei é tão benéfica que ela diz o seguinte, quando tu repassar e comprovar isso, tu deduz o teu imposto. Então, qual é o sentido dessa condição? Não há, né? É uma condição amadora. Sim. Desculpa, sendo muito franco, ela precisa ser profissionalizada e se não profissionalizar vai trazer os seus riscos. Agora, falando de risco trabalhista, isso é absurdo. Assim, de repente, tu fica lá 5 anos com uma pessoa, numa condição irregular, que é o que acontece muito, mal sabe que tu tens um passivo acumulado ali de 5 anos. E isso quebra negócios. Isso acontece todos os dias. Assim como eu atuo também na área jurídica, eu às vezes defendo ações de 480, 800 mil, 900 mil, e em muitos dos casos a pessoa sequer imaginava que tinha um risco. Aí ninguém me disse, aí sempre vem... E até eu creio que é sincero, né? Eu acho que as pessoas, às vezes, elas são mal assessoradas. Só que eu preciso alertar, assim, hoje na era da informação, não há mais desculpa, né? Então, eu acredito que a gente cria algumas zonas de conforto. É aquela história da dívida na gaveta, né? Que a gente vai engavetando, 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 não quer mexer. Eu só preciso lembrar que se você está com o seu negócio, você quer planejar ele a longo prazo. E não imagina que depois vai vir no meio do caminho algum tipo de multa que pode quebrar ele. Então, o risco é tanto fiscal como trabalhista. E agora, falando de crescimento, eu creio que um negócio que não tem organização gera precariedade. E a organização gera solidez. Isso é fato. Então, é muito comum, Daniel. Assim, eu tenho uma carteira considerável de clientes. Vou preservar o nome deles, que eles vão ficar bravos. Mas é engraçado. Aqueles que mais são desorganizados são os que mais têm dificuldade sempre. Sim. Sempre estão com ausência de capital, sempre estão com dor de cabeça porque tem que administrar algum problema que criaram. Agora, aqueles que se dedicam a se organizar, e é difícil organizar.
Porque quando tu fala de imposto, a carga tributária é alta, de fato, Sim. no Brasil. E aí tu vê assim, pô, tô deixando um determinado valor aqui para alguém que não faz nada para mim, porque precisa acessar a educação, tu tem, por vezes, submeter a um colégio particular. Tu tem que acessar a saúde, tu tem que ter um plano de saúde. Então, de fato, é difícil a situação do Brasil. Mas nós não temos opção. E aí, quando tu se dedica a gerir isso, todos os que levaram a sério, se profissionalizaram, eles chegam, nossa, como é bom, como agora eu tenho paz. E aí olha para a declaração do imposto de renda e ele assim, cara, eu tô com tudo quente. E aí isso vai trazendo seus benefícios, melhora o crédito, isso faz com que ele possa se posicionar publicamente que ele de fato é uma pessoa que segue a lei e faz a coisa certa. Então assim, se você não tem isso, procure. E não precisa procurar o Daniel, não. Procure o seu profissional. Tire um tempo, vá até a sua contabilidade, faça uma conversa olho a olho, desafie ele a buscar essas informações para que você possa estar seguro naquilo que você está exercendo. Perfeito. Eu quero clarear mais um pouco um ponto que talvez para quem não está muito inserido dentro desse contexto não ficou tão claro, que é a questão das maquininhas, né? A prática do mercado de a empresa que é a dona do local, a dona da marca, ao invés de ela ter a maquininha no CNPJ dela, ela coloca no nome do parceiro. É esse o contexto? Tem isso. Então, o faturamento, ao invés de entrar primeiro na marca, ele entra direto para o parceiro. E ele faz isso para fugir do fisco. Isso. Sendo que ele poderia fazer por ele e Sem deduzir risco. igual, sem risco nenhum. Isso. Há uma intenção obscura aí. Sim. Imagino que isso talvez é planejado de uma forma de sonegar imposto, sendo muito franco. E eu vi isso na prática. Eu participei de um casamento recentemente em outra cidade aí. E aí eu era padrinho e tal, e aí nós cortamos o cabelo na hora que eu fui pagar e me apresentaram a máquina do profissional. E aí eu fico mais assustado ainda que lá tinha um CPF. E se nós fizermos um comparativo da tributação do imposto de renda em relação à pessoa física versus a condição do MEI, chega a ser absurda essa decisão. Eu só posso dizer que a pessoa não sabe o que está fazendo. Porque se tu colocar todos os impostos que incidem sobre uma renda da pessoa física, tu pode chegar a quase 50% do valor. Exato. E se tu colocar isso no ambiente de fiscalização, notificação, a gente chega a quase 80% do valor que ele vai ter que destinar para pagar num ambiente de notificação e sonegação. Então, qual o sentido dessa decisão? Hoje, o microempreendedor individual ele é amplamente divulgado. Sim. Né? Se a gente colocar, eu peguei um número aqui que é interessante, no ano de 2022, nós tínhamos aproximadamente 20 milhões de CNPJ registrados no Brasil, sendo que 73% deles é MEI. Curioso, né? Pela facilidade, pela praticidade, porque hoje tu procura um vídeo, tu faz o acesso ali, tu consegue ter um CNPJ. Mas fiquem atentos, não é objeto da conversa, mas fiquem atentos. Nesse volume, há muita precariedade. Há pessoas que, de fato, fazem intencionalmente e têm lesado o Estado de tal forma, ao ponto que agora, dia 10 de abril, como eu falei lá que eu participei da conversa de 2009, eu falava, olha, isso vai trazer um problema para o Brasil. Isso vai trazer um problema de sonegação, porque algumas pessoas, de forma de má fé, usam do modelo, e eu vou dar um exemplo aqui que vocês ri, mas eu recebi há um tempo atrás um cliente no escritório, há alguns anos. Aí ele chegou, olha, eu tenho um CNPJ. Aí eu assim, tudo bem, CNPJ tu tem? Não, eu tenho um MEI. Como é que tu fez esse MEI? Não, eu fiz pela internet, peguei uns vídeos. Aí eu assim, tudo bem, quanto que tu fatura? Não, eu faturo X, Y. Tu emite nota? Não, eu emito nota. Sim, quando pedem, emite nota. Aí eu entrei no sistema da Fazenda para entender o volume dessa nota. Naquele único ano ele tinha faturado 600 mil reais. No MEI? No MEI. 600 mil reais. Certo? Passou pouca coisa. Passou um pouquinho. Para vocês entenderem, o MEI pode faturar até 81 mil reais, né? E aí há um projeto de lei, o 108.21 lá, que está tramitando na Câmara, que pretende aumentar isso para 130 mil e hoje pode se contratar até o empregado e deve aumentar para 2. Imagino que vai ser aprovado. Deixando claro que esse ano não entra mais, tá? Vai entrar só para 2024 ser aprovado. Perfeito? Então esse contexto que eu contei aqui, engraçado, eu vivo quase todos os dias. É natural, tá? Toda vida chega um MEI com condições precárias. E me assusta mais que, por vezes, chega a partir de orientações de profissionais. Seja por omissão, que às vezes o MEI vai lá e pergunta, tem todas as preocupações, e aí aquela história do brasileiro, nunca dá nada, não vai dar nada, nunca aconteceu comigo. Acabou essa época. Acabou de fato. Vou usar a fala do Flávio Dino aqui, que foi polêmica. Acabou, não tem mais agora essa opção. Nós vamos viver outra fase agora.
Se vocês faziam de outra forma, agora vai ser diferente. Então, hoje o fisco ele te controla pelo volume de cartão de crédito, te controla pelo volume de Pix, te controla pelo volume patrimonial. É muito comum eu pegar as pessoas, vamos lá, vamos pensar junto. Se eu não tiro nota fiscal, é caixa 2. Não existe essa receita para fins fiscais. E aí, há 6 anos atrás, eu lembro que apareceu uma cliente assim no escritório. Até de certa forma, ela estava de boa fé. Ela disse assim, olha, eu queria olhar um pouco melhor o meu imposto de renda. Aí eu peguei o imposto de renda dela, ela estava lá, básico, né? Tinha uma renda, não tinha nada no nome. Assim, não, tudo bem, qual é a tua situação? Aí ela trouxe o extrato bancário dela, né? Só na conta corrente tinha 1.200.000. Ela tinha mais de 12 propriedades no nome, sem laço fiscal nenhum, sem nenhum tipo de cuidado. E eu olhei para ela e eu tive que passar um parecer, ela olhou para mim e disse, olha, realmente eu não sabia. Eu já faço essa declaração todos os anos com outro profissional e ele nunca me perguntou. Sem declarar o que ela tinha de ativos. Porque o ativo é justificado pela receita. Sim. Se tu não tem receita, tu não tem como compor o ativo. Exato. Essa é a ideia. Então, assim, tomem cuidado. E nós somos beneficiados assim, em relação à lei. Né? Eu desconheço assim, no modelo do Simples, dessa forma mais simplificada, algum outro ramo que tem esse benefício de poder deduzir de forma direta a parceria. Não tem. Não tem só num contexto de lucro real, mas são empresas maiores, mas é um outro contexto também, a carga tributária é maior. Então, os profissionais dessa área, eles são beneficiados. E aí, voltando, outra análise que é interessante, você que é profissional parceiro, você não está fora disso, não. A gente não está puxando a orelha só do salão parceiro. Você também está dentro disso. Então, se você recebe lá um Pix no valor de R$4.000 por mês do salão parceiro e você fica feliz da vida e você não tratou isso por algum meio fiscal, você corre risco igual. Lembrando que o fisco pode ir atrás dessa receita, né? O meio fiscal é ele emitir uma nota dessa entrada na empresa dele. Perfeito. Que não gera custo nenhum, ele vai continuar pagando a guiazinha dele lá de R$72, que vai agora esse mês. Perfeito. E aí ele esquenta toda a renda e está totalmente legal. Totalmente legal. Vou trazer um tema, vou trazer assim um enfoque nessa questão do perfil do MEI, né? Então vamos deixar bem claro. O MEI não pode ser salão parceiro. Fechou? Isso ele não pode fixado. contratar outro. Ele não pode contratar profissionais. O cara tem a barbearia dele lá, tem a MEI dele, vou trazer mais um cara, vou fazer um contrato baseado no MEI com o meu MEI aqui. Não funciona, não tem base legal. Não funciona. O que o pessoal faz é as sociedades fictícias. Então, assim, eu sento com o Daniel, a gente faz uma parceria, mas na verdade a gente é sócio. Isso não é o instrumento jurídico correto. Perfeito? Tu teria que fazer um contrato social, fixar as regras, porque essa parceria ela vai dar errado uma hora. Ou vocês vão se brigar, ou vai crescer tal forma patrimônio que aquele patrimônio ele é totalmente frio. O MEI, ele é obrigado a exercer de forma individual. Então, se tu pegar lá as atividades que diz respeito a cabeleireiros, etc., vai falar individual. Ele vai usar o termo independente. Independente é individual. Então, por isso que ele não pode exercer isso de forma na condição de salão parceiro. O MEI é interessante porque ele é um bom planejamento tributário também. Sim. E aí isso está crescendo de forma assustadora no Brasil. Tanto é que nós estamos já no caminho da irregularidade. Eu até acabei não concluindo a fala, mas saiu uma reportagem agora na Folha de São Paulo, que é algo que eu já bati há muito tempo, assim, isso vai trazer um prejuízo previdenciário para o Brasil absurdamente. Por quê? Vamos pegar uma dona de casa comum que ela deseja contribuir para o INSS. Aí tem algumas regras, mas vamos colocar que ela vai contribuir sobre 11%. Então ela vai gastar aproximadamente R$130. Eu vou... não precisa fazer cálculo aí e dizer que eu fiz errado, mas é só para simplificar o cálculo. Então vai gastar R$130. Por outro lado, um MEI, em 10 minutos, se ele registrar um CNPJ, ele consegue reduzir isso a R$71. Então ele já tem quase uma economia de 50%. Agora vamos pensar em larga escala. Se eu trouxe que no Brasil nós temos 20 milhões de CNPJ, 14 milhões deles é MEI, tu vai ter um impacto previdenciário. E eu já batia muito tempo isso. Então assim, a reforma... Eu vou falar uma loucura aqui, que se tiver um especialista ouvindo, eu até sento e a gente pode conversar um pouco melhor. Mas para mim a reforma da Previdência se deu também por esse impacto do MEI. Por uma necessidade de recomposição de caixa, porque houve uma perda absurda em relação ao MEI. E aí, para confirmar a minha ideia, procurei na internet. Dia 10/4 saiu uma reportagem da Folha de São Paulo, onde especialistas apontam a preocupação em relação ao número crescente de MEIs e o impacto disso relacionado à arrecadação do INSS. Então se confirmou.
Eu não sou... Posso não me colocar nesse nível deles, mas eu já tinha essa previsão. Uhum. Porque nessa brincadeira a gente já tem uma perda de receita de R$ 70. Só Sim. nessa. Aí depois o que aconteceu no mercado de trabalho também? As pessoas começaram a pejotizar isso. Sim. Então o empregado hoje, dependendo do porte da empresa, se eventualmente a empresa contrata ele pelo salário bruto de R$ 2.000, vai custar para ela 4.200, dependendo do porte da empresa. Uhum. E aí o que faz? Eu sento com um funcionário e digo, cara, vamos pejotizar isso aí? Aí ele faz um MEI e eu pago para ele 3.500. Ele vai dizer, uau, ficou bom essa parceria. Eu saí de 2 para 3.500. E é boa, de fato. Porém, isso traz os seus impactos. Agora, trazendo para a nossa realidade, dentro daquilo que é legal, fazendo comparativo, então, eu fiz agora de manhã. Eu peguei um microempreendedor individual, a gente colocou ali um custo aproximadamente no salário de 2.000, botamos INSS, etc. Ia custar para ele R$ 350, uma receita de 2.000 na pessoa física dele. 2.800, perdão. Na pessoa física dele ia custar aproximadamente R$ 350. Por outro lado, ele sendo MEI, ele reduz isso a R$ 71. E pode De faturar forma até legal. 6.000 e alguma coisa. De forma legal. Não há ilegalidade nisso. Então é um bom planejamento tributário quando é levado a sério. Tem a parcela que leva para a sonegação e eu chamo os fiscais da prefeitura. Atuem. Nós somos favoráveis à atuação do Estado no sentido de inibir a concorrência desleal. Nós nos posicionamos como uma empresa que busca a legalidade, paga os impostos, mas há muita coisa aí na praça que precisa ser combatida. Sim. E podem ter certeza que quando houver esse combate, vai trazer esse volume para a regularidade e o mercado ele vai se equilibrar. Uhum. Então é preciso essa atuação. Então se você quer ter um planejamento fiscal sério, observando a legalidade, é possível sim trazer economia através desse modelo que nós estamos apresentando aqui, para que você tenha um pouco mais de paz e você consiga então conduzir a sua vida pessoal. Perfeito. Lembrando que quando eu te procurei lá há 6, 7 anos atrás, a Dom Pettini não existia ainda, né? Ela era... eu trabalhava, eu e mais um parceiro na época. E aí a gente já começou a construir toda essa ideia nessa base lá, que é o que propiciou a oportunidade de crescimento em bases sólidas. Né? O que eu vejo muitas vezes é que o cara vai dando o jeitinho dele, vai crescendo e chega num momento que ele está tão enrolado que ele não consegue mais viabilizar o negócio porque ele já está grande e ele está em cima de uma base que não é sólida. Então, reconstruir essa base com esse peso todo em cima é muito mais difícil. E por vezes não tem a opção de reconstruir. Sim. É comum eu não ver essa oportunidade de reconstrução. Uhum. Normalmente ela vem com uma notificação fiscal e vamos lá, gente. Imposto é precificação. Exato. É repasse. Quem paga de fato o imposto é o consumidor final. Final. Então você precisa aprender a precificar. E é curioso, assim, eu vejo muito na prática o empresário queimando preço, Uhum. sem fazer o cálculo do imposto. E aí, quando ele sofre algum tipo de notificação, algum tipo de investida da fiscalização, ele sequer cobrou do cliente. Uhum. E agora o prejuízo todo é dele. Aí onde ele vai tirar? Ele vai tirar do patrimônio dele. Exato. Ele vai perder uma casa, vai perder um carro, ou vai criar um passivo, que é o que muito acontece, que nunca mais levanta. Uhum. Vai ter que fazer outra coisa. É que por ele não atentar para essa questão do imposto, muitas vezes ele usa aquilo ali para queimar essa margem dele, que vai gerar uma concorrência desleal, porque o cidadão que está cumprindo com o dever dele na empresa, com tudo precificado de forma correta, vai ter um preço superior. Exatamente. Né? Mas a partir do momento que ele constrói tudo dessa forma, que ele vai reprecificar, ele não se adequa mais ao mercado. Porque ele foge do nicho dele e acaba se complicando. Por isso a importância de um planejamento, com um bom contador, um bom advogado e estudar a fundo, né, o seu mercado, o contexto que você está inserido para construir algo longevo, né, algo que vá garantir aí o seu futuro. Gente, lembrando sempre que a gente tem o patrocínio da Escolar e hoje eu quero falar para vocês do pente de madeira. Por que é importante, principalmente o cidadão que quer ostentar uma barba maior, não é o caso do nosso amigo Daniel Dias. Eu sou bonito, tu não é? Eu preciso botar uma maquiagem adicional aqui, que é a barba, para dar uma descomplicada. O pente de madeira ele é usado porque ele tira o frizz, ou ele não dá a energia estática. Né? Muitas vezes você vai passar um pente plástico e você sente que ele trava, causa uma energia, o pelo arrepia. Com o pente de madeira, você não tem esse problema. Então, a importância de um pente de madeira para pentear até o seu cabelo,
tá? Mas fundamentalmente a barba, porque ele é um pelo mais grosso, mais eriçado. Então você deve ter esse produto na sua barbearia para passar essa informação e essa qualidade no seu serviço para o seu cliente, tendo pente de madeira para barba da Scolari, tá certo? Voltando aqui às nossas questões, por conta, né, Daniel, de a gente ter tudo isso planejado, vir já numa esteira de construir tudo dentro da legalidade, mesmo totalmente legal, você continua com o risco de ser acionado judicialmente por qualquer parceiro que se sinta lesado. Nós já passamos por uma situação dessa e por conta de a gente ter tudo isso colocado de forma legal, a gente acabou ganhando a ação, mesmo, como você falou, num país em que ele é muito garantista, ele é muito pró-empregado. Então, quando você está construindo isso de forma consciente, observando toda a lei, você tem uma segurança muito maior, né? Porque uma ação trabalhista hoje, como você falou, tem um peso muito grande, tem um valor muito alto que às vezes o cara leva um valor numa ação que ele precisaria trabalhar 4, 5 anos para acessar um valor desse. Exatamente. Eu sempre falo para as empresas, assim, na cautela, né? O que salva a empresa é o documento. Então o empresário ele precisa se munir, né? Não precisa ser aquele chato que tudo é documento. Não é nesse sentido. Mas sim documentos que façam sentido. Que é claro que espelha a realidade. Uhum. Então é muito comum, tá? Na Justiça do Trabalho, isso acontece, infelizmente, que a verdade real, que a gente chama no mundo real, eu sento com o empresário, eu vejo nos olhos dele que não, de fato, é verdade aquilo que ele está falando. Só que quando chega num processo judicial, aquela verdade não aparece. Porque ele não tem documento, não tem nada. E, por vezes, a gente é surpreendido por testemunhas que faltam com a verdade. Então, o profissional vai lá, leva uma testemunha e vai lá e conta uma história lá que aí a empresa não consegue desconstruir e ela é condenada. E eu fico imaginando o peso psicológico disso para uma pessoa que sofre uma injustiça. Uhum. Eu acho que uma das piores sensações do mundo que a gente tem é injustiça. Porém, eu preciso alertar. Nós somos responsáveis também pelo resultado. Então, se eu deixo de fazer algo que eu deveria fazer, eu sou responsável por aquele resultado, mesmo que talvez seja injusto. Então, cabe ao empresário documentar. E não há sentido, se você tem uma contabilidade, se você já tem uma assessoria, não criar essa dinâmica. É processo. Até implantar gera um pouco de desgaste, até entender como funciona, etc. Mas quando você implanta, naturalmente a coisa acontece. Então, hoje já é padrão. Acionou um profissional, procura a gente faz o contrato, faz a conversa, vai trabalhar, encerrou, documenta, faz nota fiscal. Pronto, já virou uma dinâmica que a gente nem sabe como é trabalhar sem. Sim. Né? Então, você que está nos assistindo, procure um profissional. Acho que essa é a principal mensagem daquilo que a gente está falando hoje. Não coloque o seu negócio a risco por falta de orientação. Perfeito. Como que deve ser constituído esse contrato? O que tem que ter, o que não pode ter? Quais são as ações que devem conter nele para proteger tanto o empresário, dono da marca, quanto o próprio parceiro também? A lei prevê tudo isso? O que tem que ter, o que não tem? O que pode, o que não pode? A lei ela prevê requisitos mínimos. Então, se nós pegarmos a Lei 13.352, que alterou a Lei 12.000, ela vai trazer, obrigado a ter isso. Então, ela vai falar, por exemplo, que tem que ter a figura do salão parceiro, do profissional parceiro. No nosso caso, Dom Pettini, e o nosso profissional, que ele tem que estar qualificado como micro, pequeno empresário ou microempreendedor individual. Depois ela vai falar que o salão tem que assumir todas as responsabilidades. Então, a gente deixa claro ali que nesse contrato de parceria nós assumimos toda a responsabilidade da estrutura. Além disso, nós deixamos claro que vai ser disponibilizado um espaço para ele exercer o trabalho dele. Então vai ter uma cadeira e a partir disso, nos dias que haver o fechamento de agenda, conforme pré-combinado entre vocês, ele vai exercer a função dele. Ela é obrigada também, esse contrato tem que trazer o percentual que vocês combinaram. Então, do que foi faturado lá, 30% vai ficar com o profissional e 70% vai ficar com um salão. Isso tem que estar claro E outras situações aí a gente agrega no contrato. Eu acho que é interessante deixar muito claro a questão da responsabilidade civil. Né? Nós já passamos uma situação engraçada lá atrás com um profissional não muito experiente. E isso nos trouxe um pouquinho de dor de cabeça e o contrato ele ajuda muito nessa condição. É interessante falar também da questão do assédio moral. Isso eu tenho batido muito nisso, nas relações trabalhistas e o assédio moral.
Normalmente esses ambientes eles são dotados de homens, no nosso ambiente de barbearia, é muito comum, já a presença das mulheres tem crescido muito isso, e normalmente tem uma secretária. E é preciso deixar muito claro, o contrato traz essa proteção também até para uma justa causa, caso ele descumprir isso, né? E nós trazemos outras possibilidades ali, a questão do endereço, do uso, etc. Então o contrato ele tem que ser, não precisa ser uma bíblia, né? Mas ele precisa ser objetivo e certeiro. Então, em resumo, tem pré-requisitos que a lei obriga, ou seja, algumas cláusulas que tem que constar, e tem outras que é interessante colocar para que essa relação fique mais clara, que a regra do jogo fique bem clara. Perfeito. Então, não há uma subordinação, mas há ajustes para que a coisa possa funcionar, né? Não, eu não tenho subordinação, eu vou chegar e sair qualquer hora sem previsão, porque daí não vai funcionar do outro lado. Esse ajuste pode haver entre as partes. Deve haver. Na verdade, esse é o espírito Exato. da lei, né? Nós passamos por isso, né, Daniel? A gente pode falar abertamente. A maior dificuldade foi tirar da nossa mente a ideia seletista. Exato. Que eu tenho lá na ponta o empregado, ele tem um horário para iniciar e terminar. E não é só o salão que pensa assim. O próprio profissional. Sim. Né? Uma das dificuldades que a gente teve foi quebrar palavras, falas que são comuns no ambiente de seletista. Férias, folga, isso não existe. Na verdade, existe uma relação. E aí, no nosso contexto, a gente trabalha com a agenda e a agenda é dinâmica. O profissional ele tem acesso para fechar. E o resultado é que vai definir, de fato, se aquela parceria ela está atraente para ambas as partes ou não. Então, se porventura um profissional fechar a agenda da semana toda, naturalmente a casa vai dizer, olha, esse profissional não é interessante para nós porque ele não ocupa espaço e eu vou dedicar isso para outro salão. E por outro lado, o próprio profissional também, né? Se ele vê que não está tendo resultado almejado, ele pode procurar outra forma de trabalho. E é legal, e eu gostaria de enfatizar isso, e nós somos muito tranquilos, né? Que quando um profissional entra, ele pode ser o nosso próximo concorrente e eu quero que ele seja parceiro mesmo concorrente. Eu tenho essa visão de vida. As pessoas que passam, né, na minha vida, dentro do nosso modelo, que elas cresçam, sempre cresçam, sempre cresçam. E é comum, a gente já teve profissionais que trabalhou conosco, e aí é legal porque a mesma estrutura do MEI que ele tinha com a nossa parceria, ele iniciou o negócio dele depois, através daquele MEI, e hoje está aí, consolidado e está buscando o espaço dele. Então, é atraente para ambas as partes, né? Show. Muito importante. Isso vai abrir a mente de muita gente que está no setor hoje, que está meio perdido, ou que está com práticas, seja por má fé ou por ignorância, mas eu acredito que na maioria das vezes é a ignorância o fator mais complicador, né? Como que é feito o pagamento de impostos, então, dessa relação, né? Entre o salão parceiro e o MEI? Porque uma das questões que a gente analisa muito no mercado é essa prática promíscua, né? Ou esse jogo de esconde-esconde, né? Quais são os percentuais de faturamento hoje que incidem sobre o faturamento, né? Porque ela é progressiva, né? Ela é progressiva. Então, assim, no contexto do MEI, ele tem hoje um limite de faturamento, que nós fixamos em R$81 mil, que há um projeto de lei que pretende aumentar esse valor para 130. E aí, nesse volume de faturamento, ele paga apenas 5% a título de INSS, que diz respeito, inclusive, à contribuição dele para o INSS, para acessar benefícios como pensão por morte, aposentadoria e outros benefícios. E todos os impostos no que diz respeito ao faturamento do MEI, ele já está incluso nesse valor. Há um reflexo na pessoa física dele que não cabe aqui porque é muito técnico. É só tomar cuidado para verificar se aquele volume de faturamento não vai criar algum reflexo para fins de imposto de renda. Ok? Daí é um outro cálculo, é uma outra análise, que ela é muito técnica, acho que não cabe aqui discorrer. Por outro lado, o salão parceiro, então ele não pode ser MEI. A gente já descartou isso, né? Se for para ser um salão parceiro. Então ele tem algumas opções de regime tributário. A mais praticada, a principal delas é o Simples Nacional. Se vocês olharem lá a Lei 123/2006, ela vai falar quem pode ser simples. E aí nós temos alguns volumes de faturamento ali que são bem consideráveis. Hoje está em 4.800.000 o teto para poder ser simples. E aí ela vai dividir, conforme o tipo de produto e serviço, ela vai escalonar por faixas de impostos. Então lá, quando se trata de serviço, que é o principal produto da barbearia, a gente tem um anexo 3, que a gente chama lá na lei. E aí ela vai escalonar.
ela sempre observa os últimos 12 meses de faturamento. Então, estou apurando o mês de maio, eu vou observar tudo que eu faturei de abril até maio do ano anterior. Essa receita acumulada eu vou enquadrar na tabela e vou achar a alíquota. Então, há uma média de um faturamento de até 15 mil, que é fácil dar essa resposta, tu vai pagar 6%, porque até 15 mil é 6%. Depois disso, vai escalonando, 6,4%, 6,5%, 6,7%, conforme o faturamento. Agora é interessante, vamos pegar o exemplo do 15 mil, então. Eu faturo 15 mil por mês, emito as notas, sigo a legislação, mas eu tenho um parceiro. E essa parceira ela dá muito certo e eu pago para ele quase 5 mil por mês. Quanto que eu vou tributar? 10 mil. Porque eu faturei de fato, a casa faturou 15, mas aquilo que é considerado para compor essa receita é apenas 10 mil, porque os 5 mil é dedutível. E é isso que vai ser somado para definir a alíquota, inclusive futura. Perfeito. Já deduz o valor do parceiro. E como que eu faço essa dedução do parceiro? Com base em quê? Nota fiscal. Do parceiro. Do parceiro. Perfeito. Até porque essa relação ela precisa ser com nota. Sempre foi. Né? O que a legislação dispensava, que inclusive agora houve alteração, e fiquem atentos porque agora a nota fiscal que antes era sob os cuidados da prefeitura vai passar para o ambiente nacional agora, a partir de setembro, na nossa realidade aqui de Criciúma, era para ser para abril, agora mudou para setembro, e aí vai haver um pouco mais de aperto fiscalizatório. O fato é que para embasar essa dedução, de fato tem que ser através de nota fiscal. Perfeito. Ainda já passamos por fiscalização, tá? E foi muito tranquilo. Exatamente. É quando você faz as coisas certas, é tranquilo de a coisa ser esclarecida e, na verdade, eu acho benéfico essa questão de o Estado estar olhando e o mercado está aí para ele ser bem executado. Quem se adequar a ele, quem estudar a sua área e fizer bem feito, vai ter um resultado positivo. Aquela questão sempre que as pessoas falam, mas tem mercado para todo mundo. Não tem mercado para todo mundo. Tem mercado para quem é competente. Em qualquer ramo vai ter gente crescendo e gente quebrando no mesmo ramo. Então é o fator do gestor que está por trás tomando todas as decisões que vão fazer com que aquilo tenha um futuro brilhante ou uma queda vertiginosa. Nós tivemos, acho que esse mês ainda a gente conversou sobre isso, de uma barbearia renomada nacionalmente, que cara muito atuante e tal, que foi pego numa ação policial, né, por conta de problemas de fisco, inclusive, né? Então construiu um castelo sobre areia. Obviamente, não estou aqui julgando o cara, até porque não está julgado ainda, mas aparentemente houve indícios suficientes para a polícia prendê-lo. É curioso assim, né, Daniel? Nós estamos vivendo... Eu não gosto de usar a palavra crise, porque ela é uma palavra forte. Mas há indícios de recessão econômica e a gente não pode negar isso. Se isso é um fator governamental, se de fato a nova gestão tem total responsabilidade, eu acredito que não. Acho que isso é uma construção de tempo, né? A economia não estoura de uma hora para outra. Mas nós estamos vivendo, sim. Né? Eu tenho uma carteira considerável de 130 clientes e o mês de maio foi um dos mais difíceis assim, em termos de comércio. Mas e até uma forma de tranquilizar o escritório, eu sempre falo, assim, ó, toda crise gera pessoas fortes e seleciona talvez aqueles que não estavam tão fortes. Isso aconteceu. Aconteceu de fato na última que a gente viveu. Vivemos a pandemia. Foi difícil para todo mundo. De uma hora para outra, todos os locais fechados e etc. Eu lembro bem que eu tive uma informação privilegiada assim, de uma pessoa que estava dentro do contexto do governo estadual. Aí ele me mandou uma mensagem, Daniel, tá para fechar tudo amanhã. E era 11h40 da noite aproximadamente. E aí eu peguei e fiz uma reunião de emergência no escritório. Eu chamei todos, posso ser 11 horas, chamei todos, é o seguinte, todo mundo leva o seu computador para casa. Mas por quê? Aí eu lembro que o namorado de uma das meninas, ele, não, tu tá louco, não vai acontecer nada, não vai dar nada. Leva o computador, que amanhã nós não teremos mais como se reunir presencialmente, porque vão fechar tudo. Aí no outro dia se confirmou, e foi curioso, porque eu recebi vários clientes novos nesse período, porque eles não tinham a assessoria da contabilidade para sobreviver naquele momento. Alguns relatavam que o escritório não estava funcionando, aí mandavam mensagem profissional dizendo, olha, pandemia, fechou tudo, e ele ficou sem assessoria daquela parte. Então, assim, quando tu tens ambientes de crise, ambientes de dificuldade, revelam grandes potenciais. Exato. E a parte tributária, ela é essencial. Essencial. Assim, vou falar algo legal aqui, mas o Estado vai manter a sua estrutura. Sim. Crise,
sem crise, melhor ele vai negócio do manter. mundo é o Estado. Ele vai manter. Né? Eu estava pedalando com um sargento do Exército esse final de semana, e aí ele olhou para mim e disse, Daniel, onde que está a crise? Assim, para ti não existe crise. Uhum. O Estado vai continuar arrecadando. Ele vai aumentar a carga tributária, ele vai dar um jeito de cobrar. Difícil é o empresário, que acorda todo dia com os compromissos, não sabendo se de fato o cliente vai chegar. Então, assim, vocês precisam se preparar. Né? O Estado não é nosso inimigo, ele pode ser o nosso aliado. Só que ele está pronto para ser o teu inimigo se não faz a coisa certa. Exatamente. E ele não vai ter pena, até porque a pessoa que está executando lá, o fiscal, ele tem uma responsabilidade legal. Sim. Se ele ver algo, ele não tem a opção de não te notificar e não te multar. Ele é obrigado, ele tem um dever legal quanto a isso. E aí, nesses momentos de crise, é muito comum, por vezes, apertar um pouco mais a fiscalização para aumentar, porque a arrecadação caiu. Eu tenho vivido isso no primeiro trimestre. E aí os fracos caem. Desculpa a expressão, mas sim. São fato. pessoas que não se prepararam e acabam tendo esse prejuízo. Então, a questão fiscal é muito importante. Tá? Tomem muito cuidado. Não coloquem o futuro de vocês na mão do governo. E sim, ele vai exercer aquilo que deve ser exercido. E nós que tentamos fazer a coisa da melhor forma, torcemos que isso aconteça. Perfeito. É isso aí. Então, o mercado está aí para quem estiver preparado. Então, se prepare, estude, contrate bons parceiros em todos os aspectos do seu negócio, seja ele que vai cuidar da sua contabilidade, da sua parte jurídica, aquele que vai cortar cabelo, é a menina que vai atender na recepção. Se cerque de um time forte, porque isso é fundamental para o seu resultado. Né? Um bom técnico com um bom time na mão faz coisas grandiosas. Então, a função do gestor, do dono do negócio, quem está pensando o negócio, é montar um time forte, com um bom esquema de jogo e jogar o jogo e vencer os campeonatos. Então, a função do empresário e entender também a questão do parceiro. Né? Eu hoje entendo, na minha visão, que o meu time ele é a parte mais importante do meu negócio. O meu parceiro que está lá na ponta, atendendo o cliente. Porque se eu trago o cliente para dentro da minha barbearia e o meu time não está pronto para entregar algo excelente para ele, esse cliente bate e volta. Agora, se o time está preparado, aí a coisa começa a funcionar de um jeito diferente. O próprio cliente traz um amigo, traz um parente, ele indica. Por quê? Todos nós, enquanto clientes, nós queremos a excelência. A gente quer ser bem atendido, quer ter acesso a um bom serviço. E isso é fundamental. E para você conseguir entregar isso, você tem que se cercar de um bom time, de uma boa equipe para dar toda essa assessoria. Ficou algum tema relevante, Daniel, que a gente não tocou no assunto, que eu não abordei aqui, que você gostaria de falar? Acho que a gente falou bastante, né? Tá mais de uma hora aí. Não acredito que não, Daniel. Assim, é uma área ampla, né? Tem outros temas, mas relacionados à barbearia a gente conseguiu esgotar bem. Acredito que o recado foi passado, né? E consumam, né? Consumam informação. Isso. Consumam informação de qualidade. Quem quiser acessar tuas empresas, tanto de contabilidade como a advocacia, onde que a gente te acha? Então, assim, nós temos um posicionamento de mercado um pouco exclusivo, não? Que nós estamos num pedestal. Tanto é que nós estamos numa região de Criciúma pouco conhecida. Exato. Né? E hoje a gente tem um número de colaboradores ali que são suficientes para a nossa carteira. Ela é um pouco fechada. Eu não abro a carteira assim de forma... Tanto é que eu não exploro propaganda. Talvez a gente não aparece muito por isso. Porque até uma vez eu investi um pouco em Facebook, alguma coisa, mas eu não dei conta. Então chegava tanta informação que aí a gente não conseguia dar qualidade para aquele atendimento. Não que eu ignore isso, acho que é importante, né? Mas hoje nós, sim, temos um escritório. Né? Nós temos uma equipe lá que é uma equipe muito forte, de 8 pessoas. Na advocacia eu sou mais exclusivista ainda. Exato. Eu atuo sozinho, então eu não abro muito essa... Normalmente é por indicação e etc. Mas se quiserem acessar é DM Conte, né? O telefone é 3438-8010. Há um WhatsApp nesse número, então podem entrar em contato. Se precisar de algum atendimento, alguma conversa, eu vou estar à disposição para marcar um horário ali para trocar uma ideia. Perfeito. Daniel, muito obrigado pela disposição de estar com a gente aqui. Eu tenho plena consciência de que esse conteúdo vai ajudar muita gente, tanto o empresário do ramo de beleza, quanto
o microempreendedor individual que está acessando de uma outra forma esse mesmo mercado, né? Tem ajudado muito a gente ali na construção de toda a ideia da Dom Pettini e acredito que vai ajudar aí muita gente. Muito obrigado de coração, e quem quiser acessar aí essa fonte de informação, tá aí o contato do homem, é só chamar aí que ele está à disposição. Gente, muito obrigado por esse tempo de estar aqui conosco. Curta o canal, compartilhe esses assuntos aí com quem é do ramo. E todas as semanas a gente está trazendo algo importante, interessante dentro dessa ideia do ambiente masculino de negócio, de beleza e tudo mais para vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.